Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 18. Amém. Amém. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Tu diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 17. Sou rico e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Digam após mim: aconselho-te Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. E todos dizem amém. Amém. Graças a Deus. Nós estamos falando uma série de mensagens baseado no livro do Apocalipse, e falamos sobre uma igreja missionária. Depois falamos sobre Filadélfia, a igreja das oportunidades, na última sexta-feira. Hoje vamos falar sobre Laodiceia, uma igreja chamada urgente ao fervor espiritual. Amém, Jesus. Glória a Deus. Só se pode falar em fervor espiritual se admitirmos que a operação do Espírito Santo é uma constante em nossas vidas. Glória a Deus. Falar de fervor espiritual é falar de um fogo que arde na alma. Aleluia. E esse fogo não pode se apagar. Glória a Deus. Amém. Falar de fervor espiritual é falar de entusiasmo. Entusiasmo para orar, entusiasmo para cantar, entusiasmo para pregar, entusiasmo para evangelizar. A igreja precisa manter esse entusiasmo. Glória a Deus. E esse entusiasmo nós chamamos de fervor espiritual. Amém. Quando o fervor espiritual está aceso numa igreja, ela canta com alegria, ora com alegria, prega com alegria, evangeliza com alegria, com fervor espiritual. Amém. Mas se o fervor espiritual baixar a temperatura, já não se ora como antes, já não se ora com entusiasmo, né? As orações passam a ser aquelas orações bem penosas, né? Silenciosas. Glória a Deus. Glória né? a Jesus. O louvor também já não é mais fervoroso. Glória a Deus. As mensagens, os cultos já não são tão inspiradas. Por isso, essa noite, o Espírito Santo nos chama ao fervor espiritual. Amém. Glória a Deus. Quem quer manter o fervor espiritual, dê um glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. De acordo com o seu glória, é como está o seu fervor. Aleluia. Se você der um glória desanimado, é porque o fogo está baixo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Mas vai sair daqui fervoroso em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz: sede fervorosos servindo ao Senhor. Senhor. Aleluia. Então, o Vale de Lico, na Ásia Menor, tinha 3 cidades principais. A cidade de Colossos, que era conhecida por suas águas frias. A igreja de Herápolis, que era conhecida por suas águas quentes, águas termais. E a igreja de Laodiceia, que era conhecida por suas águas mornas. E a igreja também morna, né? Jesus, quando falou à igreja, foi usando o que eles já conheciam. Porque Colossos ficava em cima, do topo da colina, jogava aquelas águas, né,
frias, depois Hierápolis, no meio tinha águas quentes, as águas se misturavam e desciam para Laodiceia, e lá embaixo em Laodiceia as águas se tornaram mornas, né? Águas mornas. E Jesus, conhecendo aquela situação, comparou a igreja a uma situação morna, uma situação transigente. Glória a Deus. É? Aleluia. E ele disse, assim como as pessoas, ao beber as águas mornas em Laodiceia, sentiam náuseas, queriam vomitar, né, aquilo que ingeriam, ele disse, assim também, eu não aceito uma igreja morna. Glória a Deus. Eu aceito uma igreja ou fria ou quente. Glória a Deus. Aleluia. Porque se fores morno ou morna, vomitar-te-ei da minha boca. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, Laodiceia hoje é a atual Denizli, lá na Turquia. Quem vai à Turquia pode visitar esta nova cidade. Fica no lugar de Laodiceia, cruzamento das principais estradas para a Ásia Menor. Mas antigamente aquela cidade ali era abastecida pelos arquedutos. Arquedutos são condutores de água, e as águas que passavam por ali, pelas influências, né, que recebiam, se tornaram águas mornas. Interessante que de todas as cartas às igrejas da Ásia, essa carta a Laodiceia é a carta mais severa. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Não faz. A única coisa boa que tinha em Laodiceia era a opinião que eles tinham sobre si mesmos. Eles se achavam ricos, achavam que de nada tinham falta, e até essa opinião era falsa. Na verdade, eles não eram isso que imaginavam ser. Glória a Deus. Era uma cidade rica, uma cidade orgulhosa, oponente, e a igreja tinha a cara da cidade. A igreja tinha a cara da cidade. Glória a Deus. Ao invés da igreja influenciar a cidade influenciou a igreja. Por que é que Jesus mandou registrar essas coisas na Bíblia? Para servir de advertência para nós. Amém. A igreja não está na terra para ser influenciada. A igreja está na terra para influenciar. Aleluia. Glória Quem a Deus. quiser ser morno, que seja. Mas a igreja de Jesus tem que ser quente. Amém. Vou repetir isso. Quem quiser ser morno, seja. A igreja de Jesus tem que ser quente. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Laodiceia era uma cidade transigente, né? Uma cidade que aceitava tudo, até o nome Laodiceia, né? No grego, Laodiceia, tribunal de justiça do povo, o povo que julga, o povo que decretava, né? E havia muita transigência, né? E a igreja de Laodiceia também se adaptou àquele estilo da cidade e se tornou uma igreja transigente, uma igreja, né, morna, uma igreja indiferente, apática. Glória a Deus. Glória a Deus. Os crentes eram frouxos. Eita Jesus. Aleluia. Sem entusiasmo, aqueles crentes apáticos, frios, amarelos. Glória a Jesus. Aleluia. Olhe para esse crente que está do seu lado e diga, como é que você está? Glória a Jesus. Você é um crente quente ou é morno? Que tipo de crente você é? Tem uns crentes por aí meio frouxo, irmão. Glória a Deus. Meio frio, meio apático, meio morno, vem para a igreja, não dá um glória a Jesus no culto. Fervor espiritual está lá embaixo. Aí fica esperando do pastor, do pregador, do cantor. Não, é você que tem que trazer fogo no seu altar. Glória a Deus, aleluia. Que você não precisa do fogo de ninguém. Glória a Deus, nem precisa de fogo de festa. Tem gente que só se alegra às 3 festas do ano. E o fogo é emprestado, é do pregador que vem, é do cantor que vem. É? Tem deles que o cantor abaixa, puxar na sanfona. Eita glória!
É fogo emprestado. Você tem que ter fogo no seu altar. Oh, glória a Deus, amém. Tem que dizer lá com uma irmã, ou com sanfona ou sem sanfona, glória a Jesus. Se tiver pregador de fora, eu dou glória. Se tiver cantor de fora, eu dou glória. Se não tiver, eu dou glória também. Glória a Deus, amém. Eu presto meu culto a Deus. Glória a Deus. Os crentes eram débeis, sem entusiasmo, né? Comprometidos, descuidados. Meu Deus, pensavam que todos eles eram pessoas boas, se achavam os melhores, satisfeitos, acomodados. Olha, irmão, tudo é uma lição para nós, viu? Os crentes de Laodiceia estavam acomodados, se achavam, já ouviu essa expressão? Fulano se acha. Eles se achavam que eram os melhores, que eram bons, que eram ricos, que não tinha falta de nada. Como é que não tinha nada, falta de nada, se Jesus estava do lado de fora da igreja? Glória a Deus, aleluia. Versículo 20, Jesus bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Então ele estava do lado de fora. De fora. Uma vida sem Jesus não pode estar bem. Uma vida com Jesus do lado de fora não pode estar bem. Glória a Deus, é verdade. Pode ter o que tiver, mas está faltando o mais precioso. Glória a Deus, aleluia. Que é Jesus. Quem concorda de glória? Amém, glória a Deus. Era uma igreja popular. Aleluia. Igreja popular, igreja do povo. Igreja do povo. Irmão, se a gente não tiver cuidado hoje, as igrejas querem se tornassem igreja popular. Que agrada a gregos e troianos. Todo mundo se sinta feliz, ali à vontade, fazendo o que quer, satisfeitos com a sua prosperidade, orgulhoso, membros orgulhosos. A religião é apenas um faz de conta? Não. Aqui é mais estreito, porque o nosso negócio é ir para o céu. Glória a Deus, amém. A igreja... A Assembleia de Deus é uma igreja que tem primado por isto, porque tem um compromisso. Glória a Deus. A cidade de Laodiceia destacava-se por 4 características diferentes. Primeiro, era um centro bancário e financeiro. Olha que coisa boa, não é? Era uma cidade onde havia bancos, havia dinheiro. Ali era a situação financeira era boa, era uma das cidades mais ricas da época, não é? Lugar de muitos milionários. Glória a Deus. Está aparecendo com algum por aí, viu? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se não for, mas será. Diga amém. Aleluia. Jesus é poderoso para fazer isto. Mas observe uma coisa. Essa cidade foi devastada, foi reconstruída, mas eles eram tão jactanciosos que não pediram ajuda a ninguém. Não sentia necessidade nem de Deus essa cidade. E é um perigo. Eu estive esses dias na Europa, os irmãos sabem, já falei, aqui em cultos. Uma das coisas que mais eu observo na Europa hoje é isso. As pessoas bem financeiramente, cada um com seu carro bom, seu Porsche, e vai por aí afora. Sua Landau, mas sem Deus no coração. É verdade. E pode ter Porsche, pode ter Landau, pode ter o que tiver. Se não tiver Deus na vida, está faltando o principal. Glória a Deus, aleluia. Não deixe nunca que esse pensamento venha à sua mente, ao seu coração. Que você venha enricar, que você venha prosperar. E eu desejo isso para todo crente. Eu desejo que Jesus dê carro aos crentes. Glória a Jesus. Só um amém que eu ouvi. Aleluia. Eu desejo que Jesus dê carro para os crentes. Amém. Casa boa para os crentes. Amém. Muito dinheiro para os crentes. Amém. Agora, quando você enriquecer, não se esqueça de Jesus. Glória a Deus. Não deixe Jesus de lado. Glória seja dado o nome. Israel foi assim, engordou e deu coisa. E tem crente assim, não pode passar de uma bicicleta. Porque se comprar uma moto, já deixa de dar glória a Jesus na igreja. Já não dá mais a paz do Senhor para os irmãos. Não, então fica com a tua bicicleta mesmo.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas Jesus sabe do meu e do seu coração. Se você está pronto para Deus lhe abençoar, se prepare que Deus quer abençoar a todos. Amém. Oh, glória. Eu não sou pregador de miséria, não. Glória a Deus. Deus abençoa. Deus abençoou Abraão, Deus abençoou Jó, Deus abençoou Davi, abençoou muitos homens da Bíblia. E Deus quer abençoar seu povo. Amém. Agora, essa noite aqui, o principal é que Deus lhe abençoe, não esqueça de colocar Deus em primeiro lugar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Primeiro Deus e depois as demais coisas. Laodiceia era um centro, industrial, financeiro, bancário. O povo ficou orgulhoso com isso. Era um centro médico muito importante ali. Havia ali escolas de medicina famosíssimas na época. Eles fabricavam até unguento, fabricavam colírio. Centro acadêmico muito bom, havia uma formação, havia remédio que era milagroso para os olhos, para os ouvidos, se destacou na medicina. Eles tinham o pó frio, fabricavam o colírio, era remédio importante na cidade. Glória a Deus. Então, uma cidade próspera, abençoada, centro das águas térmicas. Sabe o que é água térmicas? Aquelas águas mornas que curam, que saram, especialmente doenças da pele. As pessoas iam para Laodiceia para tomar banho naquelas águas termais. Era uma cidade abençoada. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, aquela situação de Laodiceia, as pessoas foram se envolvendo com a prosperidade material e foram esquecendo Deus. Aleluia. A palavra de hoje é uma palavra que vem a bom tempo para divertir aqueles que estão prosperando, que Deus está abrindo portas. Seja agradecido, seja fiel a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós nos alegramos em ver nossos irmãos prosperar, serem abençoados. Amém, aleluia. Mas não deixe que o sentimento de Laodiceia entre no seu coração. Glória a Deus. Não deixe, glória a Deus. Nunca esqueça que foi o Senhor quem fez isto na sua vida. Oh, glória a Jesus. Amém. Nunca esqueça as suas origens, de onde Deus lhe tirou. É verdade. Onde Jesus foi lhe buscar, quando Ele lhe salvou, quando Ele lhe chamou, onde você estava, para onde você estava indo. E agora, você está salvo, você está batizado com o Espírito Santo, é membro da Igreja de Cristo, serve na casa do Senhor, está indo para o céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu nunca deixe de ser grato ao Senhor por aquilo que Ele fez. Amém. Na sua Aleluia. vida. Quem é grato aqui pelo que Deus tem feito? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus anda no meio dos 7 castiçais. Ele anda no meio dos candeeiros, Ele sonda. E Ele conhece cada um de nós. Eu já disse que quando eu falo aqui de igreja, eu não estou falando de denominações, estou falando de cada crente, porque cada um de nós somos a igreja de Jesus. Então tem crente em Filadélfia, tem crente em Laodiceia, glória a Deus. Mas uma coisa eu quero lhe deixar claro essa noite aqui: Jesus, Ele anda no meio dos castiçais. Glória a Deus. Essa noite Ele está passando aqui no meio dos candeeiros. Amém. Cada um aqui é um candeeiro, glória a Deus. Aleluia. E Jesus está passando aí e Ele está dizendo: eu sei, eu lhe conheço. Aleluia. Eu sei como é que está o fervor na sua vida. Aleluia. Eu sei se você ainda ora, eu sei se você ainda lê Bíblia. Eu sei se você ainda me ama como me amava no início da sua fé. Oh, glória. Ou se o candeeiro já está se apagando. Mas Ele não apaga o morrão que fumega. Aleluia. Aleluia. Nem joga fora a cana trilhada. Então essa noite Ele pode passar por aí e dar um sopro no pavio. E o fervor vai voltar outra vez. Amém. O Jesus passou lá em Laodiceia. Encontrou lá aqueles crentes, tinha perdido seu vigor. Palavra de Jesus, versículo 16, 14, 15, 16, Jesus passou por lá, isso diz. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia diz o amém, aquele que é a verdade,
aquele que é o assim seja, né? Testemunha fiel, verdadeira, princípio da criação de Deus, Jesus é soberano. Aleluia. Ele diz assim: eu sei as tuas obras. Em outra tradução diz: eu conheço vocês. Para os crentes de Laodiceia, ele diz: olha, eu conheço você, você nem é frio e nem é quente. Tomara que foras frio ou quente. A versão antiga dizia oxalá, agora mudaram tomara, né? Tomara que você fosse frio ou quente. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está passando no meio dos candeeiros. Aleluia. E está olhando os candeeiros e ele diz isso aí. Glória a Deus. Você é morno, você não é frio nem é quente. Versículo 15. Glória a Deus, não é? Eu sei, você nem é frio nem é quente. Eita Jesus, glória hoje eu vou mexer com os crentes. Pergunta a esse crente que está no teu perto: tu é frio ou é quente? É quente ou frio? Nem és frio nem quente. Jesus estava passando lá no meio dos candeeiros. Foi ele quem disse, ele sabe. Oh, glória. Não diga que é quente se você está frio. Aleluia. Não diga que é frio se você está morno. Jesus, tomara que fora frio ou quente. Porque o frio, ele precisa de misericórdia. E o quente já está sentindo a presença. Glória a Jesus. Aleluia. Você só não pode sair daqui morno. Aleluia. Glória a Deus, porque o morno é indiferente a tudo que acontece. Tinha perdido seu vigor, o entusiasmo, né? Uma pessoa que nem é frio nem é quente é aquela pessoa morna. Levanta a mão, irmão, ele faz assim. Dê glória a Jesus, ele faz zui. Glória a Deus. Eu lembro que uma vez o pastor chamou os obreiros para Jesus batizar com o Espírito Santo, que não era batizado ainda, só obreiro. Ele queria separar alguns obreiros na igreja e tinha alguns que serviam e não eram batizados. Venham para frente dos obreiros. E mandou que a gente descesse para orar pelos obreiros. E eu fui orar por um obreiro. Mas, irmão, pensa um obreiro frio. Pensa a prova você orar por um camarada para ele batizar e ele frio. Aí, pastor, ore para ele batizar. Mas o obreiro que eu peguei, irmão, aquele foi mandado mesmo. Eu botei a mão no ombro dele e comecei a orar. E dizer: meu irmão, dê glória a Jesus. Ele fazia zui. Dê glória a Deus. Ele dizia amém. Aí eu digo: ah, Jesus, para batizar aqui. Jesus conhece. Tem pessoas que perdeu, né, o vigor espiritual, o entusiasmo. Para orar é um desânimo, né? A oração fica pesada. Né? Ora mais olhando para o relógio do que com vontade de chegar na presença de Deus. Aleluia. Não é assim quando você perde o fervor espiritual? A oração é um peso. 10 minutos é como se fosse uma hora. Vai cantar, é um desânimo tão grande, né? Aquele cântico desanimado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Eles gostam daquele hino, é o 4, né? Não desanime, Deus proverá. Chega a dar uma volta. Chega a cochila cantando. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Aleluia. Oh, glória. Canta animado, irmão, canta animado. Quando vocês cantar, canta animado. Aleluia. Cante com fervor espiritual. A igreja tem que orar com fervor, tem que cantar com fervor, tem que pregar com fervor, evangelizar com fervor, festejar com fervor. Tudo a igreja tem que manter esse fervor espiritual. Oh, glória a Deus, amém. Paulo escrevendo aos Romanos: irmão, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Oh, glória a Deus. Deixe para ser desanimado quem está servindo o Senhor morto.
Eu disse ontem, foi lá na igreja do Presbítero, lá no Porto Rico. E tem gente que vem para o culto, parece que ele não vem servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ele ainda está com aquela lembrança de quando ele servia ao Senhor morto. E quem serve o Senhor morto é um desânimo muito grande. Viu? Eu nunca servi, mas já vi. Eu trabalhei numa cidade. A minha casa ficava perto assim da catedral. Era a Semana Santa. E aí, antes da sexta-feira, ia ter a procissão. E aí eu vi o senhor lá, o sacerdote, fazendo um pedido. Tragam cada um R$5 para consertar o senhor morto, que ele caiu e quebrou a cabeça, quebrou o pescoço. Tinha que levar para Maceió para consertar o pescoço, que ia ter na sexta-feira a procissão. Que prazer tem a pessoa servir a um Cristo que quebrou o pescoço na quinta-feira? Eu acho que é para ser desanimado mesmo, irmão, um negócio desse. Mas aqui você não está servindo ao Cristo morto. Oh, glória a Deus. Aqui nós servimos ao Cristo vivo e verdadeiro. Quem veio servir e adorar o Cristo vivo e verdadeiro? A igreja tinha perdido o seu fervor, tinha perdido seus valores. Veja aí nos versículos 16. Esmorno, frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 17. Como diz, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, inútil. Então, tinha perdido seus valores. A perca do fervor já é um indicador de que as coisas não andam bem. Quando o crente perde o fervor espiritual, tenha cuidado, porque isso é um indicador de que alguma coisa mais foi perdida. Glória a Deus. Aleluia. Aqui a igreja já tinha perdido os valores, tinha perdido a visão. Veja que eles estavam lá cegos. Tinham perdido as vestimentas, estavam lá sem veste. Glória a Deus. Glória a Deus. As riquezas espirituais tinham ido embora. Glória seja dado o nome de Jesus. Aleluia. Jesus dá o diagnóstico aqui. Ele diz, olha, o problema maior é falta de fervor espiritual. Glória a Deus. Nem és frio, nem és quente. Nem és quente, nem és frio. Glória a Deus. Glória a Deus. Na vida cristã, há 3 temperaturas espirituais. Ou o coração ardente, ou um coração frio, ou um coração morno. Diga comigo, ou um coração ardente, ou um coração ardente, ou um coração frio, ou um coração frio, ou um coração morno. ou um coração morno. É o que vai indicar a sua vida espiritual. Coração ardente, Lucas 24, versículo 32, os discípulos vão com Jesus, conversando ali no caminho de Emaús. Jesus desaparece, aí um olha para o outro e diz, porventura, não ardia em nós, não ardia em nós o nosso coração. Você não lembra que ardia? O meu ardia, o seu ardia. Aleluia. Cleopa, diga aí para mim, como é que o seu coração estava quando ele falava, quando ele abria as escrituras? Aleluia. Quando o crente tem o coração ardendo, quando a gente abre as escrituras e começa a meditar nas escrituras, o coração dele começa a arder, arder. E aí ele não aguenta e abre a boca e começa a dar glória a Jesus. Adorado Jesus. Coração ardendo. Aleluia. É sinal que o fogo está aceso, que o fervor espiritual está lá em cima. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Mas outros estão com o coração frio. Mateus 24:12 diz, por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos. E quando o amor esfria, o coração fica frio. Não ama mais a Deus. Aleluia. Não ama mais o seu irmão. Não ama mais o seu próximo. Não ama nem a si mesmo. Aleluia. Porque o coração está frio. O coração está gelado.
coração está envolvido só com as iniquidades, Glória a Deus. com o pecado do mundo. Glória a Deus. E a frieza vem e toma conta mesmo. É verdade. E o crente perde o hábito até de dar glória a Deus, de aleluia, de chorar, de se alegrar, perde os dons espirituais. Aleluia. Tem crente que faz tanto tempo, irmão, que ele deu um glória a Jesus no culto, que é arriscado ele dar um glória a Jesus aqui e sair um tufo de poeira da garganta. Aleluia. Glória a Deus. Diga para quem está Aleluia. perto de você aí, meu irmão, dê um glória a Jesus. Dê glória. Dizer como o pastor Cícero diz, pelo amor de Deus. Dê um glória a Jesus aí, veja se sai poeira aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Amém. É, irmão, é sério isso. Aleluia. Temos que cuidar do fervor espiritual da igreja, sim. A Assembleia de Deus é uma igreja fervorosa. Aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus. Amém. Em muitos lugares se começaram a combater meninice, combater o entusiasmo da igreja, o fervor da igreja, e apagou de uma vez. Precisamos ter cuidado, precisamos. Glória a Deus. Mas o fervor da igreja precisa ser alimentado. Glória a Jesus. Nós somos uma igreja pentecostal. Amém. Quem é pentecostal aqui? Amém. Oh, glória. Coração ardente, coração frio e o coração morno. A igreja de Laodiceia se tornou uma igreja de coração morno, sem fervor. Deixou que as coisas da vida apagassem o fogo da alma. Preocupado com riquezas apenas, com ouro, com veste, com as faculdades, olha aí, e sem cuidar do fogo. Eu sei que está difícil o jovem ir para a faculdade hoje, eu sei, passei em 3 faculdades e sei que não está fácil não. Deus me permitiu passar por lá para ajudar muitos jovens, tenho ajudado e ainda vou ajudar com a graça de Deus. Mas eu digo aos irmãos que faz muitos jovens se desviar quando chega no centro acadêmico, é que ele já chega lá com o fogo espiritual apagado. Glória a Deus. Aleluia. Aí fica fácil das coisas do mundo tomar o primeiro lugar, as ideologias dominar, porque onde o fogo está aceso, Satanás, ele pode até voar, sobrevoar a cabeça, mas ele não vai fazer o ninho. Oh, glória! Vou repetir isso. Onde o fogo está aceso, Satanás pode até sobrevoar a cabeça, mas ele não vai fazer ninho, porque tem fogo. Amém. E ele não aguenta fogo, ele tem que correr. Amém, aleluia. Na época da minha mãe, meu pai, no sertão, especialmente em Santana do Ipanema, Capiá, aquela região ali, só tem aqui, acho que o diácono Arizão que conhece essa região, o pastor Manuel Pereira Lima, e eles faziam vigílias ali no Capiá, lugar difícil, tinha lá muitos pés de árvores frondosas, vocês talvez nem conheçam bem, um buzeiro, aquelas coisas lá, do sertão. E eles limpavam ali e acendiam um fogo assim próximo, e os irmãos dobravam o joelho e começavam a orar. E eu, menino, e perguntava por que aquele fogo, e por que aquele monte de obreiro, tudo com um pau na mão, ativando o fogo. E minha mãe me dizia, é porque aqui tem onça, aqui tem raposa, aqui tem animais ferozes, e enquanto o fogo estiver aceso, eles não vêm para cá. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. Deus maravilhoso. Enquanto tiver fogo no meio da igreja, Satanás não se aninha no nosso meio. Ele Aleluia. pode ficar rodeando, mas não fica no meio da igreja. Aleluia. Enquanto tiver fogo na sua casa, Satanás lá não faz o ninho.
Aleluia. Glória. Diga para 2 ou 3 pessoas aí que está ao seu lado aí, diga: acenda o fogo na sua casa. Acenda fogo na sua casa. Que a raposa velha vai ficar só arrodeando. O leão velho vai ficar só rodeando. Mas ele não entra, ele não faz o ninho, ele não mora lá, porque ele tem que respeitar o fogo do Espírito Santo aceso na sua casa. Amém. Quem pode levantar a mão e dar o melhor glória para Deus? Glória a Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Jesus sabe como é que está a maré espiritual da sua vida. Como é que está o clima espiritual da sua vida? Como é que está o fervor espiritual? Eu sei, eu conheço. Aleluia. Interessante que para Laodiceia Jesus não falou nada de tentação, nada de perseguição, nada de negação, nada de apostasia. Nada disso afetava aquela igreja. O problema de Laodiceia não era doutrina, não era problema moral, não era falsos mestres, não era heresia, não era pecado, não era imoralidade, não era engano, não era nada disso. Era frieza espiritual. Irmão, vocês estão brincando com frieza espiritual? Irmão, um coração frio. Glória a Jesus. Ele não tem força para servir a Deus. Aleluia. Um coração frio. Ele aceita as ideologias do mundo, mas um coração quente, Satanás tem que correr. Glória a Jesus. E faltava à igreja era fervor espiritual. Então nessa noite a palavra que Deus mandou para nós é para cuidar do fervor espiritual. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Eu li o livro Peregrino. No livro Peregrino, de repente Peregrino avista uma grande muralha, fogo aceso. Aleluia. Peregrino pergunta a intérprete, que é um outro amigo dele na caminhada, o que é aquilo, intérprete? Ele diz: é a obra de Deus. E aquele fogo é o fogo do Espírito Santo. Aí de repente aparece alguém jogando água no fogo, jogando água. Peregrino pergunta, intérprete, e agora? Quem é esse que está jogando água no fogo e por que é que esse fogo não se apaga? Aleluia. Quem é esse que está jogando água no fogo e por que é que esse fogo não apaga? A intérprete diz, olha para cima. Olhe para cima. Quando ele olhou para cima, tinha um homem vestido de branco, derramando azeite no fogo. Aleluia. Derramando azeite no fogo. Oh, glória. Derramando azeite no fogo. Aleluia. Derramando azeite no fogo. Amém. Olha aí o segredo. Enquanto o diabo joga água, mas Jesus está em cima derramando azeite. Aleluia. Oh, aleluia. Derrama mais azeite, Jesus. Glória a Deus. Derrama mais azeite, Amém. Jesus. Oh, derrama mais glória. azeite. Que o inimigo todos os dias está jogando água, mas ele não vai apagar, porque maior é o que está em cima. Aleluia. Eu creio. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, a glória a Deus. Aleluia. 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 Tem uma região que tem uma cobra que quando eles acendem o fogo para queimar o canavial, ela começa a bater para lá e para cá, como que tentando apagar o fogo. Qual é o nome da cobra? Quem lembra? Malha de fogo. Outro lugar tem outro nome, aqui é malha de fogo. Já viram isso acontecer? Eles tocam fogo nos aceros da cana e a cobra começa a bater tentando apagar o fogo. Consegue apagar? Não, morre queimada. Uma igreja que o fervor espiritual está lá em cima, o fogo do Espírito Santo está aceso, Satanás pode até tentar querer apagar, ele vai morrer queimado, vai morrer queimado, vai morrer queimado, mas não vai apagar o fogo. Aleluia. Da igreja. Oh, glória. Aleluia. Mas a igreja de Laodiceia, a vida espiritual estava morta, glória a Deus, indefinida, apática, indiferente, nauseante.
Meu Deus. Aleluia. acomodada, apática. Meu Deus. Glória a Deus. Nosso fogo espiritual está em constante ameaça. Glória a Deus. Por que é que a gente tem que cuidar deste fogo, deste fervor? Porque este fervor na igreja está em constante ameaça. Aleluia. Tem alguém interessado em apagar o fogo da sua vida? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Braseiro deve ser catucado, alimentado, soprado até incendiar. Escute o que eu estou dizendo. O braseiro tem que ser catucado. Aleluia. Glória a Deus. Tem que ser alimentado. Amém. Aleluia. Tem que ser soprado até incendiar, mas não pode se apagar. Glória a Deus. Eu lembro de minha avó, hoje eu estou com lembrança de minha avó. Fazendo fogão, fazendo fogo no fogão, naquela época era carvão. Aqui, acho que não tem mais ninguém dessa época do carvão. Tem alguém? Glória a Jesus, ainda tem umas duas ali, sobrou só umas duas. Glória a Jesus, agora é só no gás, né? Nem fósforo usa mais, agora é elétrico. Mas naquela época do fogão a lenha, fogão a carvão, né? Aí o fogo queimava e daqui a pouco ela ficava catucando assim as brasas. Aí a cinza. Tirando a cinza e catucando. Pra que isso, minha avó? O fogo não se apagar. O fogo não se apagar. Oh, glória a Deus. Dá uma catucada nesse crente aí, dá uma catucada nele, diz é pro fogo não se apagar. Catuca ele aí, diz, dá glória a Deus, crente, dá glória a Deus aí, crente. Dá um glória a Deus, tu nunca mais deu glória a Jesus, dá glória a Deus aí, vai, ô crente. Aleluia! Glória a Deus! Eita, Jesus bom! Catuca o braseiro para não deixar o fogo se apagar. Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Tem gente fugindo com medo do fervor espiritual. Tem muitas igrejas que perderam até o fervor espiritual. Com medo do fanatismo. Fervor não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é um fervor irracional. Fanatismo é um fervor antibíblico. Aqui nós não estamos tratando de fanatismo, pelo amor de Deus. Fanatismo é outra coisa. Fanatismo é uma coisa doentia. Eu vi por esses dias, mandaram para mim um vídeo, uma igreja, dizendo que era fogo. Um camarada com a sanfona tocando e os crentes agarram com o outro. Rojão pesado, meu. Uma quadrilha dentro da igreja, os crentes agarrados com o outro. Imagine, irmão. E dizendo que era fogo. É fanatismo? Não estamos falando aqui de fanatismo. Fanatismo é irracional. Um crente que se alegra e sobe na coluna da igreja como uma lagartixa e fica como um pica-pau. Tempo de quebrar os dentes no concreto. Isso não é fervor. Isso é fanatismo. Fanatismo. E vai por aí afora. Tanta doidice por aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Gente de 4 pés dentro da igreja, um atrás do outro. Imagina uma igreja aqui, botar os irmãos tudo de 4 pés, um atrás do outro. Sangue de Jesus. Isso é fanatismo. Fanatismo. Os crentes caindo na igreja, buf. Eu já fui pregar numa igreja, não vou dizer onde não, mas é o jeito de eu contar. Cheguei no culto, e na frente da igreja assim, tinha 4 irmãs, cada um com um lençol assim no braço. Eu já estranhei. Eu digo, meu Deus, o que é isso aqui? Aí eu perguntei, o obreiro que estava do meu lado, disse, irmão, o que é essas mulheres com esse lençol, cada uma no braço? Ele disse, começa a pregar que o senhor vai ver. Não me disse o que é. Irmão, quando eu comecei a pregar,
Os crentes se alegraram e começou aquele pula-pula e corria. E chegava na frente do altar assim, as irmãs caíam e levantavam as pernas. Aí a irmã vinha com o lençol. Isso aqui não é um culto, é uma tourada. Eu vim com uma tourada. As irmãs correndo, levantavam as pernas assim. Eu digo, Jesus, onde é que eu vim parar? Não estou falando aqui de fanatismo, estou falando aqui de fogo do Espírito Santo aceso no coração da igreja para amar mais ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amém, aleluia. Aquele fogo que se acendeu lá no Pentecostes. Amém. Aquele fogo que a nossa igreja foi criado. Amém. A Assembleia de Deus foi criada com fogo. Vive no fogo e vai subir no fogo. E quando chegar no céu também vai ter fogo. Amém. Aleluia. Jonathan Edwards, ele dizia: o crente precisa ter luz na mente e fogo aceso no coração. Glória a Deus. Luz na mente e fogo aceso no coração. Oh, glória. Quando o fogo está aceso no coração, tem luz na mente. Aleluia. Glória. Tem crente com medo do entusiasmo. Mas não podemos ter medo daquilo que é tão importante. Aleluia. Que é o fervor espiritual. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler esse versículo, carta de Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Capítulo 12. Glória a Deus. Versículo 11. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 11. Aleluia. Não sejais, a igreja leia 1, 2, 3. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Amém. Aleluia. Então o tema de hoje está na Bíblia. Não sejais vagarosos no cuidado. Cuide do seu altar. Aleluia. Cuide do fogo do seu altar. Glória a Deus. Todo dia reserve um tempo para catucar as brasas do seu altar. Glória a Deus. Levante mais cedo, ore um pouco, leia a Bíblia, canta 2, 3 hinos da harpa. Aleluia. Você está catucando o fogo do altar. Oh, glória. Leia a palavra e você vai, aleluia, ser fervoroso no Espírito, amém, servindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Foi Jesus quem disse isso, está lá no versículo 15. Um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Ele disse, tomara que você fosse frio ou quente. Porque o frio, de repente, esquenta. O quente já está quente. Glória a Deus. E o morno, ninguém aguenta o morno. Tem que vomitar. É melhor ser frio do que morno. É mais honroso um ateu incrédulo. Aquele marido teu lá incrédulo, duro, não quer ser crente nunca. Não gosta de crente. De repente a graça de Deus vai passar por lá. Aleluia. Vai derrubá-lo do cavalo e ele vai ser crente. Glória a Deus. Amém. Aleluia. É mais fácil um ateu incrédulo, irmão, se converter do que um crente morno. Aquele crente gelado, aquele crente morno, aquele crente indiferente, aquele crente que a situação não está boa e ele está convencido, dizendo, rico sou e de nada tenho falta, eu não preciso nem de Jesus. Aleluia. Aleluia. Comunista. A queixa de Jesus contra os fariseus era exatamente isso. Que eles eram apenas religiosos e não queriam nada com Jesus. Aleluia. E Jesus veio para salvar a todos. Oh, glória. Olha que as prostitutas deram crédito a Jesus. As prostitutas aceitaram a Jesus.
Jesus libertou, transformou, expulsou o demônio delas e fez delas missionárias. Aleluia. E os fariseus continuaram fariseus. Aleluia. É sério isso? O religioso, não é? Aquele que acha que está bom na religião, está bom nada, você precisa de Jesus de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Pessoa que nunca fez profissão de fé. Glória a Deus, é mais fácil. Não é? Mais fácil. Aquele cristão que acha que não precisa de nada. Eu não preciso. Eu já trabalhei em igreja que tinha crente que dizia isso. Eu vou para a cor de doutrina, para quê? Eu já ouvi muita doutrina, já estou farto. Eu não vou para a oração, porque eu já orei demais. Quem foi que disse a você isso? Isso é que você perdeu o fervor espiritual. É verdade. Seu fervor está apagado. Glória a Deus. Jesus fez tanto por nós, irmão, que por mais que a gente faça, ainda não é nada. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ainda é pouco. É verdade. Porque Ele fez muito mais por nós. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Morro, cego, meu Deus, autossuficiente. Aleluia. Autossuficiente, eu não preciso. A tragédia do auto-engano, Laodiceia considerava-se rica. Mas Jesus disse, tu és pobre. Eita glória. Sarde considerava viva, mas estava morta. Morta. Esmirna considerava-se pobre, mas Jesus disse, mas você é rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus disse, mas eu pus uma porta aberta diante de ti. Aleluia. E ninguém a pode fechar. Amém. Aleluia. Cuida do teu fervor espiritual. Aleluia. Aleluia. Autossatisfação, não preciso. Amor às coisas do mundo. Tragédia de não ser, aleluia, aquilo que Deus quer e ainda achar que está bom. Não, Deus quer muito mais. Aleluia. Deus merece muito mais. Amém. Estou dizendo que Jesus merece muito mais. Deus, amém. Aleluia. Laodiceia era orgulhosa pelo seu ouro, suas roupas, seus remédios. Mas Jesus disse, você é pobre, você está nua, você está cega, você é digna de misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Rico sou, abastado, crente rico, altas rodas da sociedade, influente. Eu sou influente. Glória a Jesus. Aleluia. Centro médico, bancário, comercial, orgulhoso, complacente, convencidos, Aleluia. vaidosos. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, pastor, está demais, está tirando o couro da testa, e é assim mesmo. Mas o importante é que você saia daqui com fogo espiritual aceso. Aleluia. Você mantenha esse fervor espiritual. Aleluia. Jesus chama ele de mendigos, ó. Apesar de bancários, de banqueiros, né? De dinheiro, vocês são mendigos, vocês são pobres. Chucos, do grego, pobres, vocês têm, não serve para nada, porque a vida espiritual estava apática. Aleluia. Eita, Jesus é tremendo. Jesus chama de mendigo espiritual. Nu, porque tinha muita roupa, mas espiritualmente estavam despidos. Glória a Jesus. Nus, mas espiritualmente despidos. Glória a Deus. Cegos. Tinha o colírio, mas não enxergava, não tinha visão espiritual. Aleluia. Paulo disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Aleluia. Glória a Deus. Ou quando o crente, aleluia, está com esse fervor espiritual elevado, ele tem visão, ele vê. Aleluia. Ele enxerga as almas. Aleluia. Ele enxerga o que Deus quer da sua vida. Amém, Jesus. Aleluia. Meu Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca. Jesus rejeite. Glória a Deus. Por que essa palavra essa noite, pastor? Porque Jesus rejeite. Aleluia. Se for morno, Jesus rejeite. Glória a Deus. E ninguém está aqui para ser rejeitado. Estamos aqui para ser abraçados por Jesus. Aleluia. Então cuida da tua vida espiritual. Cuida do teu fervor espiritual. Oh, glória a Deus. Uma religião morna provoca náusea. Jesus tinha muita esperança nos pecadores, nos publicanos, nas meretrizes. Jesus tinha esperança. Mas nos religiosos da época, Jesus não tinha esperança. Porque eles eram esse tipo de cristão morno, autossuficiente, que acha que não precisa. Glória a Deus. Como salvo para nos deleitar em Deus. Aleluia. Jesus nos salvou para nos deleitarmos em Deus. Amém. E sermos a delícia de Deus. Glória Deus sentir prazer em nós. Amém. Aleluia. Não querer nos vomitar, mas sim nos abraçar. Aleluia. Aleluia. Que você, que eu, que nós causemos prazer em Deus. Glória a Jesus. Alegria em Deus. Amém. Que haja delícia. Aleluia. Aleluia. Salmo 16, versículo 11. Diz que na presença dele há fartura de alegria. Diz que há delícias. Aleluia. Perpetuamente. Aleluia. Far-me-ás ver a vereda da vida. Diga comigo, far-me-ás ver. Far-me-ás ver A vereda da vida. a vereda da vida. Na tua presença. Na tua presença. Abundância de alegria. Abundância de alegria. A tua mão direita, delícias. A tua mão direita, delícia. Perpetuamente. Perpetuamente. Aleluia. A vida, a Oh, vida. glória a Deus. A vida. Vereda da vida. Diga comigo bem alto, diga para alguém ouvir, diga: você está vendo a vereda da vida. Vendo a vereda da vida. A presença de Deus está aqui. Aleluia. Aqui há abundância de alegria. Diga: aqui há abundância de alegria. Você está na vereda da vida. Você está na mão direita de Deus. Aqui tem delícia, tem delícia, tem delícia. Que a delícia é uma coisa gostosa, uma coisa maravilhosa. Aleluia. Jesus não vai querer nunca lhe vomitar, porque você está na presença dele. Amém. Glória a Deus. Seja uma delícia para Jesus. Seja uma delícia para Jesus. Seja algo delicioso para Jesus. Seja um cristão delicioso. Aleluia. E Jesus tenha prazer em você. Amém. Oh, glória a Deus. Que Jesus olhe para você e diga: ali está a minha delícia. Aleluia. Ali está um crente em quem está o meu prazer. O meu prazer. Dê prazer a Jesus, dê prazer a Jesus. Aleluia, Jesus. Dê prazer a Jesus, dê alegria a Jesus. Seja um crente de fogo aceso na alma, que você vai estar dando prazer a Jesus. Prazer a Jesus. Não seja um crente trabalhoso, dá trabalho à igreja, dá trabalho ao pastor, dá trabalho a Jesus. Não, seja uma delícia. Aleluia. Amém. Diga aos meus ilustres que estão na terra. Seja um ilustre de Jesus, ilustre de Jesus. Aleluia. Ilustre de Jesus. Amém. Uma delícia de Jesus, um crente querido, meu querido, meus queridos que estão na terra. Aleluia. Aleluia. Saia daqui com esta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é herdeiro de Deus. Amém, Jesus. Você é herança de Deus. Obrigado, Jesus. Diga para alguém que está perto de você, diga: você é herança de Deus. Você é herança de Deus. Diga: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Diga: você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Diga: você é delícia de Deus. Você é delícia de Deus. Deus quer sentir prazer em você a cada dia. Eita, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, aleluia. Seja um verdadeiro adorador. Amém. Seja um verdadeiro adorador. Põe a mão no ombro de quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: seja um verdadeiro adorador. Diga: cuide do seu braseiro. Diga: cuide do seu braseiro. Cuide do seu braseiro. Catuque as brasas todo dia. Aleluia. Não deixe o fogo se apagar.
Não deixe o entusiasmo se acabar. Aleluia. Seja um crente entusiasmado para adorar a Deus, para louvar a Deus. Aleluia. Vamos cantar adorador, adorador, adorador. Aleluia, aleluia. Fica de pé, igreja, adorando ao Senhor nesta noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Grande seja o nome do Senhor, adorador por excelência. Quem quer ser aqui um adorador por excelência? Amém.